Olha, a inteligência artificial está entrando com tudo na ciência, né? Mas a pergunta que fica é: será que ela consegue dar conta de uma das tarefas mais humanas que existem, que é entender textos complexos? É sobre isso que a gente vai conversar agora. Pois é, um estudo recente mergulhou de cabeça nessa questão. E o legal é que ele não só aponta o problema, mas propõe uma solução, um framework mesmo, para transformar a IA numa super aliada dos pesquisadores, sem, claro, tirar o olhar humano da jogada. Ok, mas para a gente entender de verdade o impacto da IA, a gente precisa primeiro dar um passo para trás e entender o tamanho do desafio que os pesquisadores da área qualitativa enfrentam todo santo dia. Pensa só o seguinte: analisar manualmente milhares e milhares de páginas de entrevistas, de comentários, de documentos. É um trabalho de formiguinha, sabe? Super exaustivo, super lento, fundamental para a ciência, é claro, mas que é praticamente impossível de fazer em grande escala. E uma das ferramentas-chave para organizar essa montanha de texto é a tal da codificação dedutiva. Funciona assim. É como se o pesquisador já tivesse um livro de códigos, ou seja, um conjunto de etiquetas já prontas, baseadas numa teoria. E aí ele vai usando essas etiquetas para classificar e analisar o texto de forma bem sistemática. Beleza? É exatamente aqui que a inteligência artificial entra na história. A grande promessa é: e se a gente pudesse entregar essa tarefa gigantesca para um assistente de IA? A gente ganharia uma velocidade incrível, sem dúvida. Mas e os riscos? Será que dá para confiar? Bom, os modelos de linguagem grandes, os famosos LLMs como o Gemini ou o GPT, eles processam texto numa velocidade que é, assim, sobre-humana. A questão é, será que essa velocidade toda não acaba sacrificando a profundidade da análise? É o grande dilema, né? A eficiência da máquina contra o rigor, a nuance do olhar de um especialista humano. E para testar isso na prática, um estudo fez exatamente isso. Colocou o modelo Gemini, do Google, cara a cara com a análise de um pesquisador humano, que seria o nosso padrão ouro. E o que eles descobriram foi super interessante. A IA demonstrou 3 padrões de comportamento bem diferentes e, olha, surpreendentes. Dá uma olhada nesse gráfico, que ele resume bem a performance da IA. Essa parte roxa, por exemplo, é onde a IA concordou 100% com o humano. Perfeito. Mas o que chama atenção de verdade são as outras partes, onde a IA não só concordou, mas foi além. Ela expandiu a análise, encontrando mais coisas, mais nuances. Vamos entender o que isso quer dizer? O primeiro padrão foi apelidado de agente exaustivo. É como se a IA fosse aquele assistente super dedicado, sabe? Que não só identifica o ponto principal, mas encontra todas as possíveis nuances secundárias. Às vezes até demais, criando um excesso de granularidade. Aí vem o segundo padrão, que já mostra onde o calo aperta para a IA, o limite da subjetividade. Ela simplesmente não pega ironia, sarcasmo, contexto cultural, tudo aquilo que está nas entrelinhas. É a velha história de tentar explicar uma piada para uma máquina. A interpretação acaba sendo bizarramente literal e perde toda a graça, todo o sentido. Mas é no terceiro padrão que a mágica acontece. Aqui a gente vê a IA como um agente de descoberta. Ela funciona quase como um segundo pesquisador na sala, um colega mesmo, que oferece interpretações alternativas que são totalmente válidas. E o mais legal, que às vezes aponta coisas que o pesquisador humano tinha deixado passar. Um potencial enorme aqui. Então, o que fica claro com isso tudo? Que não dá para simplesmente jogar o trabalho no colo da IA e cruzar os braços. Precisa de método, de um jeito certo de fazer as coisas. E foi com base nesses 3 padrões que o estudo montou um verdadeiro manual para essa colaboração dar certo, o Framework SCDA, ou Suporte à Codificação Dedutiva Assistida. Esse framework, o SCDA, ele se apoia em 3 pilares que são fundamentais. O primeiro é o rigor de entrada, ou seja, a IA precisa de um ponto de partida muito bom, com instruções claras e um livro de códigos bem feito. O segundo pilar é a validação humana. Não tem jeito, o pesquisador tem que ser o juiz final, ele que vai curar, validar e refinar o que a IA entrega. E por último, a interação estratégica. Tem que saber conversar com a IA, sabe? Usar prompts, os comandos, de forma inteligente para guiar a análise para o caminho certo. Ok. Então, com esse framework bem definido, a pergunta é: onde a gente pode usar isso na prática? O estudo é bem legal porque ele já aponta 4 cenários bem poderosos onde essa parceria entre humano e IA pode realmente fazer a diferença. E as aplicações são super interessantes. Primeiro, a triangulação. Usar a IA como um segundo codificador, um segundo par de olhos para deixar a análise mais robusta. Depois, a escala. Imagina poder aplicar uma teoria já consolidada em um volume gigantesco de dados, algo que seria impossível manualmente. Terceiro, a auditoria. A IA pode checar a consistência do trabalho humano, ajudando a diminuir vieses.
E, por fim, o suporte educacional, que é genial. Usar a ferramenta para ajudar pesquisadores novatos a pegarem o jeito do método. E tudo isso nos leva à grande conclusão aqui, talvez o ponto mais importante de todos. A IA não veio para tomar o lugar de ninguém. Ela veio para transformar, para evoluir o papel do pesquisador de uma forma fundamental. A ideia é exatamente essa que está na tela. O pesquisador deixa de ser aquele codificador solitário que faz tudo sozinho e passa a ser um curador de inferências. Um estrategista que usa a velocidade da máquina a seu favor, mas que garante que a inteligência, o rigor humano, continue sendo o coração de toda descoberta. Então, no final das contas, a grande questão não é se a IA vai substituir o pesquisador. A verdadeira pergunta é o que a gente vai ser capaz de descobrir quando a velocidade absurda da máquina se juntar com a profundidade única da mente humana. E a resposta que esse estudo deixa no ar é que a gente está só no comecinho dessa nova era da ciência.